Aqui é a família do Sandro. Nós estamos aqui no hospital. Entrei no Facebook dele para informar que ele sofreu um acidente agora há pouco. Ele teve uma parada cardíaca. Fizemos de tudo que foi possível, mas ele não resistiu aos ferimentos. Estamos sem chão. Na cirurgia do coração foi descoberto que havia algumas pessoas especiais, inclusive você, que se preocupou em ver esse vídeo. Este vídeo, irmão, retrata uma reflexão. O moral da história é: não sinta falta de alguém só quando parte. Vocês já perceberam que as pessoas às vezes ficam pensativas quando alguém próximo a ele, que ele conhece, parte? O senhor recolhe, morre. Aí a pessoa vai falar: poxa, aquela pessoa era boa, aquela pessoa era isso, era aquilo. Mas enquanto estava vivo, irmãos, não dava nem a mínima. Isso mesmo. O moral da história desse vídeo, esse vídeo não é um vídeo verídico. Não é alguém que morreu aí. Eu só coloquei essa parte para nós fazer uma reflexão sobre a vida, irmão. Vamos viver a vida amando as pessoas próximas. Irmãos, tem pessoas que não gostam de conversar com aquelas pessoas que trata bem. Eu sei disso, irmãos. Teve um conhecido meu, presta atenção, irmãos. Ele tinha o pai dele. O pai dele morava próximo a ele. O pai dele ia todo dia conversar com ele. Chegava na casa dele, sentava no banquinho e ficava ali conversando, batendo papo. Foi ver o filho, e o filho estava ali, cuidando de alguns afazeres. E o filho não tinha paciência com o pai. Deixava o pai conversando sozinho, ia fazer o serviço. Não dava aquela devida atenção no pai. Um belo dia, irmãos, ele soube uma notícia não muito agradável na família dele. Ele teve uma notícia que o pai dele veio a falecer. Ele ficou descontrolado. Ele pensou: e agora? Com quem eu vou conversar? Quem é que vai vir na minha casa querer conversar comigo? Ele, por certo, sentiu saudade do pai que ia ali, entrava na casa dele, conversava com ele, batia papo. Queria às vezes até passar para ele algo que estava passando, algo que estava chateado, desabafar com o filho. E o filho não dava a mínima. Este vídeo, irmão, eu peguei como reflexão, irmão. Viu como nós sentimos falta quando temos uma notícia ruim? Isso é um lado, irmão, sombrio do ser humano. Cuide das pessoas enquanto estiver ao seu lado. Depois que não estiver, não adianta mais. Não adianta ir lá no cemitério, colocar uma flor, né? Ficar ali conversando com a pessoa. Vamos tratar bem os amigos, tratar bem os nossos irmãos. Se tiver alguma diferença com algum irmão, não gostar, tiver de mal, né? Que é isso que às vezes o inimigo das nossas almas quer, que a gente fica de mal de um vizinho, de um irmão. Mas será se depois vai dar tempo de você ir lá se reconciliar com ele? Vai dar tempo? Eu vou contar uma parte para vocês aqui, irmãos. Aconteceu
na minha família. Isso mesmo. Aconteceu na minha família. Eu tinha uma tia, serva de Deus, evangelista. Era aquela serva de Deus que quando entrava na igreja, tinha uma oração bonita, orava, testemunhava, anunciava a graça, não gostava de coisa errada, era temente a Deus, temia a Deus por tudo que ela ia fazer. Se ela fizesse algo, discutisse com o irmão, porque a gente é carne, a gente é fraco, errante, às vezes, né? Tem aquela parábola na Bíblia, a ira vem sobre a nossa cabeça, mas não deixamos fazer ninho. Que o homem erra constantemente, sente raiva, sente ódio, mas tem o amor que Deus põe no coração de cada um. E esse amor que Deus põe no coração é o que anula esse ódio que às vezes a gente tem, né? E essa tia, irmãos, serva de Deus, temente a Deus, sinto falta dela até hoje, a família, os filhos mais ainda, que os filhos amavam de paixão, a mãe. E essa irmã, ela uma vez chegou para mim, eu trabalhava na época de motorista. Ela chegou para mim e falou bem assim, para mim, sobrinho, eu tive uma revelação, e esta revelação que eu tive, Deus me mostrou, ela contou para mim, Deus me mostrou que Ele ia me levar, próximo do meu aniversário. E como Deus me mostrou, eu falei, mas tia, como Deus te mostrou Ele te levando? Ela falou bem assim, não me esqueço. Eu sonhei e tive a revelação, que foi uma parte completa, não foi vários sonhos. Eu sonhei que eu estava ali no meu velório e eu vi a Irmandade cantando o hino de funeral. Eu saía do meu corpo e olhava em volta, via um monte de irmãos. E eu sabia que era o meu velório, que eu via eu lá dentro do caixão. E depois eu subia. Depois que todo mundo se despedia, eu subia. Aí eu falei, não, para com isso, não, que isso, a senhora está muito nova, tal. Mas tipo assim, não querendo, irmãos, ficar com aquela impressão na cabeça, porque Deus usava ela anunciava a graça, ela evangelizava, ela falava com as almas. E era uma pessoa de confiança nessa parte, ela não falava coisas aleatoriamente que não acontecia. Tudo que ela falava acontecia. Ela teve uma vez uma revelação comigo e aconteceu direitinho. E eu fiquei assim, na hora quis consolar ela, mas eu fiquei pensativo, fiquei triste. Falei, Deus o livre, eu perder minha tia e tal. E ela falou assim pra mim, ó, a partir de hoje, todo ano eu vou fazer o meu aniversário. Vou fazer uma festinha, um churrasquinho, um bolinho, e vou convidar aqueles que eram mais próximos a ela, né? E falou pra mim, você eu quero todo ano no meu aniversário. Todo ano eu quero no meu aniversário. Eu falava assim pra ela, se eu tiver de folga do serviço eu vou. Se eu não tiver, não tem como. Ela falou, não faz mal. Tenta trocar com alguém, pede pra alguém trabalhar no seu lugar, mas eu quero você, eu quero minha família, porque eu não sei se Deus vai me recolher o ano que vem, depois. E, irmãos, se não me falha a memória, foram 3 aniversários. Eu estive nos 3. Eu estive nos 3 aniversários. E olha só como que é as coisas. Deus falou que deu a revelação para ela, mas tinha uma alma testemunhada que queria se batizar, mas ela teria que casar com já o esposo dela, né? Porque ela não era casada com ele. E ela queria se batizar, que Deus tinha chamado, mas ela queria casar. E a minha tia, como era boleira, fazia salgados,
falou para essa alma testemunhada: eu vou organizar o teu casamento para que você case e se batize. E foi feito aquele aniversário, aquele casamento. Eu entrei ali, fui um dos padrinhos dessa alma testemunhada. Fui um desses padrinhos. Deixa eu colocar aqui. Fui um desses padrinhos dessa alma testemunhada. E o que aconteceu, que quando essa alma testemunhada casou, eu fui o padrinho, teve a festa. Irmãos, veja bem. Ela fez tudo para essa alma testemunhada, fez o casamento, fritou o salgado, fez o arroz, fez tudo que tinha que fazer ali. Na noite, depois do casamento dessa alma testemunhada, eu ia saindo do salão, ela falou para mim: não vai fugir de mim, você vai levar as panelas, vai levar as coisas lá para casa, porque são 2 carros, era um do filho dela e o meu. Eu não tenho outro carro que tem aqui, vocês que vão levar. E tava uma chuva também, eu falei: não, ajudo. Tinha um carrinho espaçoso. Irmãos, coloquei as panelas, coloquei as flores que ela ganhou ali, coloquei dentro do carro. Irmãos, por incrível que pareça, aquele dia foi o último dia que eu conversei com ela. Depois do casamento da alma testemunhada, hein? E mais tarde ela ia levar a alma testemunhada no batismo. Ia com ela. Depois daquele dia ela passou mal. E foi pro hospital, voltou, ficou internado, voltou, deu um problema no cérebro. Depois daquele dia, foi quando nós vimos que a profecia, a revelação de Deus estava se cumprindo. Esta alma testemunhada, que já era nossa irmã, se batizou no Braz. Era muito apegada a ela. Muito apegada. Era assim. Quando ela começou a congregar, nós dava atenção. Estava ali na igreja. Teve um batismo no Braz, ela se batizou. Não, minha tia infelizmente não alcançou o batismo, mas trabalhou na obra de Deus. Fez coisas para uma alma testemunhada, que já quase era nossa irmã, se batizar. E irmãos, e o impressionante ainda está por vir. Acabou, ela faleceu, o senhor recolheu para o seu Rio de Glória, a família ficou triste, nós fomos para o velório. E uma coisa que até hoje eu não esqueço. Quando nós vinha subindo o cortejo, porque ela morava em um alto de um morro, quando foi subindo o cortejo pelaquele morro, eu vi, irmão, a porta do supermercado desceu as portas na hora do cortejo, honrando a serva de Deus. Isto eu vi, irmão. Nenhum supermercado que conheça, que vá fazer compra ali, fazeria isso. Gostava tanto dela que abaixaram as portas, enquanto o cortejo não passou, não levantaram as portas. Fechou um supermercado, dia de semana, fluxo bastante, para a serva de Deus passar. O senhor recolheu, já fez 5 anos, o senhor recolheu ela. E essa maravilha, quando estava próximo a nós, ela fazia muita amizade, era muito agradável, gostava muito de ajudar as pessoas, gostava muito de levar as pessoas no batismo, trabalhou na obra de Deus, não tinha vergonha de anunciar a graça de Deus, não tinha vergonha de proclamar o nome de Jesus Cristo. E esse vídeo que eu faço hoje, começando, acabei dando susto em alguns, né? Fazer uma reflexão no começo para contar essa história, esse testemunho lindo dessa serva de Deus guerreira que já dorme nos braços do Senhor. Deixou saudade, deixou um bom cheiro. Hoje em dia todo mundo fala, perguntam dela e fala: se tivesse aqui, a gente ia congregar, a gente ia viajar, mas gostava de viajar, serva de Deus. Deixou saudade, irmãos. Deixou saudade. Agora imagine. Agora imagine se ela saísse desse mundo
com raiva de um, com raiva de outro, sem se falar com um, sem se falar com outro. Saiu limpa, irmão. As pessoas que às vezes ela tinha alguma diferença, ela ficava nervosa na hora, mas depois de lá pedia perdão, se reconciliava. Podia ser servo de Deus, podia ser alma testemunhada, apressador da obra de Deus, mas ia lá e se reconciliava. Esse, irmão, é um testemunho muito lindo. É um soldado que combateu um bom combate e Deus o fez por merecer. Levou para o seu reino de glória. Existe aquele soldado de última hora também. Aqueles que se batizou, congrega 2 cultos, o Senhor já recolhe para o seu reino de glória. Irmãos, esse é um vídeo em tipo homenagem a essa serva de Deus, minha tia, que eu amava bastante. E agora está dormindo nos braços do Senhor. Fiz esse vídeo com essa reflexão, falando mais uma vez, alguns irmãos entendem, outros podem perguntar, mas quem faleceu? É uma reflexão de começo para me contar esse testemunho. Tá bom, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus e vamos refletir esse testemunho, irmão. Vamos refletir e amar as pessoas próximas. Dar valor. Aproveitar enquanto está ali. Como eu já disse esses dias no culto, nos vídeos. Antes de fechar as congregações, a igreja era um tanto. Quando voltar aos cultos presenciais, você vai sentir falta daquele irmão que sentava naquele banco, o Senhor recolheu na pandemia. Aquele ancião que atendia os cultos, o Senhor recolheu nessa pandemia. Aquela irmã porteira, o Senhor recolheu nessa pandemia. Aquele músico, o Senhor recolheu. Cooperador, o Senhor recolheu. Você vai sentir falta. Aí você fala, meu Deus, por que antes da pandemia esse irmão vinha sempre, a casa e casa, irmão, esse irmão vinha sempre pegar na minha mão, me saudar e eu ignorava ele. Aquele irmão porteiro me saudava, eu ignorava. Me encontrava na rua, eu ignorava. Irmãos, esta é uma reflexão para todos nós. Vamos refletir, irmãos. E Deus abençoe a todos. E Deus abençoe a nação CCB. Fiquem todos na santa paz de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho em todos os vídeos. Fiquem com Deus.